Boa tarde a todos, 12 horas e 5 minutos na capital da República. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu peço à nossa anfitriã que, por gentileza, silencie todos os microfones, exceto a do expositor. Boa tarde a todos, meu nome é Raul Canal e vou ter a honra de presidir os trabalhos de hoje. Bem-vindos ao nosso web meeting. Falaremos sobre a liberação de células CAR-T. Temos a seguinte ordem: a doutora Nise Yamaguchi começará falando sobre oncologia personalizada. Na sequência, o doutor Roberto Bijos, conceitos de CAR-T. E o doutor José Ricardo vai falar sobre os aspectos regulatórios. Cada apresentador terá 15 minutos para a sua apresentação e teremos, ao final, 30 minutos de debates que serão conduzidos pela doutora Maria Emília Gadelha. Aqueles participantes que tiverem dúvidas, perguntas, colocações, eu peço que o façam no nosso chat e depois, no momento dos debates, eu apresentarei. Se a pergunta for direcionada a um palestrante especificamente, que enderece, pergunte para a doutora Anise, pergunta para o Zé Ricardo, pergunta para o doutor Roberto Bijo. Já põe o endereço de quem deseja que responda a pergunta. A nossa primeira palestrante tem doutorado em pneumologia, médica cancerologista, com área de atuação em oncologia clínica pela Associação Brasileira. Foi representante do Ministério da Saúde para o Estado de São Paulo entre 2008 e 2011. A gente não tem as pessoas, nós estamos com as pessoas. Porque essa crença de eu tenho alguém comigo, ou eu tenho alguém, ponto. Por gentileza, Paloma, zere os microfones. O póstumo sofrimento de, a partir do momento que a pessoa não está mais... Paloma? Participantes. É porque alguém abriu. Perfeito, obrigado. Participou do International Affairs Committee da American Society of Clinical Oncology. É cientista sênior do Instituto de Prevenção e Pesquisa e cofundadora da World Cancer Alliance, sediado em Lyon, onde colabora para melhorar o acesso ao tratamento de câncer em países de baixa e média renda. Editou 2 livros com um grupo de pesquisadores em 2013 e 2012. É diretora-presidente do Instituto Avanço em Medicina e do Instituto Nise Yamaguchi, e é médica voluntária do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É autora e coautora de 3 livros na área de oncologia. Foi laureada com inúmeros prêmios nacionais e internacionais. Conosco, a professora doutora Nise Itomi Yamaguchi. Doutora Nise, a palavra e a plateia são suas. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estarmos juntos. Eu quero expressar aqui os nossos respeitos a toda essa atividade que a ANADEM vem fazendo e ao bom entendimento, né, de assuntos de ponta, inclusive com o objetivo de trazer o debate para uma área tão necessária quanto a inovação. Então, coube a mim falar um pouco sobre a oncologia personalizada de precisão. Eu vou procurar nos próximos 10 minutos falar quais são as direções, né, que estão caminhando hoje em dia todas essas questões relacionadas ao processo de educação continuada e organização. A senhora está sem microfone, doutora Nise. Desculpe, pois não. Perfeito, agora sim. Descobrimos. Tá bom. Existe uma... bom, agora tem que começar tudo de novo. Mas eu vou falar rapidamente sobre uma questão que é a vantagem de você compreender o organismo sob o ponto de vista celular, já que uma série de
coisas acontecem a nível das células e elas começaram a ser desenvolvidas desde 1869. Essas pesquisas, elas trouxeram a oportunidade de que nós pudéssemos também interferir na maneira como essas células vão estar se comportando, e essas células tumorais circulantes, elas fazem parte hoje, inclusive, de um arcabouço de pesquisa e de descobertas bastante interessantes, já que nós podemos estudar o DNA da célula circulante, estudarmos as vesículas, fazemos vários experimentos também de crescimento de células tumorais, com isolamento, biomarcadores, etc. Tudo isso trouxe a medicina personalizada e de precisão, que é você tentar identificar quais são as variáveis que determinam o crescimento das células tumorais e como é que nós vamos estar estabelecendo novos tratamentos baseados nesses conhecimentos. Então, inicialmente, a gente fazia um tratamento totalmente inespecífico, de uma maneira ampla, sem biomarcadores, como se fosse um tipo de medicamento para todos os subtipos de tumores. E aí depois começamos com os alvos moleculares, que foram dando subgrupos, e hoje em dia a gente busca cada vez mais um nicho de atuação onde a medicina personalizada, ela traz a oportunidade de se identificar qual é a variação daquela célula tumoral e como é que nós vamos estar trazendo novos tratamentos. E aí onde vão entrar as células CAR, assim como outras células, né? Outros tipos de tratamento. Nós temos aqui, por exemplo, nas mutações mais frequentes de câncer de pulmão, um subtipo chamado ALK, que é uma mutação específica e que hoje, com um remédio específico para ALK, nós conseguimos respostas fantásticas que duram de meses até anos, e os pacientes podem, com alguns comprimidinhos por dia, ter uma evolução bastante favorável. Nós estamos na busca agora de criarmos pesquisas para buscarmos trazer células ALK também que possam ser direcionadas para o combate específico das células que tenham essa mutação, e aí com isso você vai estar oportunizando uma resposta mais completa, não é? Então, a utilização do conhecimento molecular associado àquele conhecimento de células vai estar estruturando novas áreas, principalmente daquilo que a gente chama hoje de patologia molecular. Outra coisa muito importante é que nós passamos a conhecer os padrões de metabolismo de cada paciente. Então, existem pacientes que eliminam determinados remédios rapidamente e que, portanto, vão precisar de doses maiores, e pacientes que vão precisar de doses menores, porque eliminam mais lentamente. Isso é possível se estruturar a partir do perfil metabólico do paciente. Então, hoje, eu sempre solicito para alguns tipos de medicamentos que nós sabemos que são muito tóxicos, o perfil molecular de eliminação da medicação, para que a gente possa fazer uma adaptação já da dose para cada indivíduo. Isso se chama farmacogenômica. E é muito importante, porque pacientes vão intoxicar com doses às vezes baixas e outros pacientes vão ter subdoses se tiverem metabolismo muito rápido. Esse conhecimento é a partir de várias enzimas detoxificantes, e aqui nós vemos uma lista onde cada remédio tem as suas enzimas mais frequentes, e alguns remédios, por exemplo, o fluconazol, que é usado de uma forma bastante ampla, pode inibir praticamente várias dessas enzimas e atrapalhar o metabolismo de múltiplas coisas. O que nós sabemos também é que vários alimentos aumentam certas enzimas ou diminuem certas enzimas. Então, toda essa nutrogenômica também vai estar entrando no bojo da discussão de como é que nós vamos estar tratando os pacientes em cada situação específica. Eu tenho, por exemplo, uma paciente com linfoma de alto grau que, com uma dose normal
de metotrexate já em altas doses, mas uma dose normal para aquela situação, tinha uma intoxicação muito grande com arritmias, etc. Quando a gente otimizou para a variação de polimorfismo. Então esses elementos de desintoxicação são importantes também para vitaminas, minerais, para várias substâncias, e que acabam fazendo com que se acumulem substâncias tóxicas no organismo. Isso significa que nós devemos ter cada vez mais um conhecimento da farmacogenômica para estabelecermos os melhores tratamentos para os nossos pacientes. Então, a combinação desses saberes e recursos, genética molecular do câncer, a parte molecular de tumores, imunologia oncológica, a personalização da prescrição, convergem para uma maior acurácia, né? E para nós termos tratamentos de ponta, melhorando a qualidade de vida, e aí também o tratamento ele passa a ser custo eficiente, ele intoxica menos, ele dá menos efeitos colaterais, diminui as internações e aumenta a chance de boas evoluções. Nós temos um sistema imunológico bastante competente em geral, desde o nosso nascimento, ele é treinado para uma série de antígenos e depende de uma série de relacionamento entre setores que antes eram considerados estanques, mas que a imunologia de tumores trouxe a oportunidade de conhecermos como é que as células estimulam células dendríticas, macrófagos, como é que alguns macrófagos atrapalham a resposta imunológica, como é que a gente produz anticorpos e faz respostas mistas entre anticorpos e células, e todo esse conjunto nos defende hoje de células espontaneamente criadas. Então, a partir do momento em que você começa a identificar quais são as células imunológicas ativas no combate às células tumorais, nós começamos a ter a oportunidade também de gerarmos células específicas que tragam aquele conteúdo de reconhecimento que nós queiramos que a célula imunológica tenha, e ao expandirmos essas células, nós criamos como se fosse um exército de novos soldados específicos contra uma determinada área, e aí é onde a oncologia de precisão passa a ser extremamente importante, e nós vamos, com isso, ter a oportunidade de fazer um conjunto com a apresentação de antígenos, né, que ocorre na superfície da célula, muitas vezes antígenos específicos, agindo juntamente com sistemas de apresentação de antígenos dentro da célula e fazendo aquilo que a gente deseja, né, que é exatamente criarmos defesas específicas com processos de coestimulação, coinibição, através de receptores, muitas vezes, de superfície, como PDL1, PD1, que hoje em dia fazem parte do sistema de evasão do tumor. Então, nós descobrimos que esse é um dos grandes fatores pelos quais alguns tumores crescem, e alguns dos tratamentos sendo feitos hoje, inclusive com células CAR-T, já utilizam inibidores de PDL1 para aumentarem a chance de termos uma resposta imune melhor, né? Existe uma outra questão relacionada a essa tolerância imunológica, muitas vezes induzidas por essa regulação de PDL1, o que faz com que o sistema proteja a célula tumoral e faz com que ela não seja eliminada. Então, esse tipo de conhecimento que vem sendo cada vez mais frequente traz um conhecimento que vai te dar uma dinâmica bastante importante, e nós temos a oportunidade de trazermos o conceito hoje da imunologia molecular, a partir de uma série de adesões, de moléculas de adesões, de receptores, vamos estar estabelecendo atividades estimulatórias, inibitórias, nos diversos atores e players. Então, nessa questão de terapias adotivas com células imunológicas, nós temos o surgimento de células que têm o componente de inibir
o crescimento de células específicas. Então, é nesse intuito de começarmos esse debate que a gente vai discutir o ambiente regulatório do Brasil, quais são as questões internacionais que estão envolvidas nessa compreensão desses novos tratamentos e quais seriam os passos, então, futuros, emergentes já, né, para algumas áreas específicas, onde as células CAR, que pegam receptores e vão, através de vários mecanismos e já vários tipos de estruturas diferentes, evoluções das mesmas questões, já com a oportunidade de se ter novas gerações mais específicas, mais estáveis, algumas que possam ser desligadas, enfim, tudo isso vai trazendo também maior tranquilidade para se combinar novas gerações de células que possam ter uma ação específica contra, nesse momento, principalmente alguns tipos de linfomas, alguns tipos de leucemias, e começando o momento para alguns tumores sólidos específicos. Quais são as dificuldades, né, dessas células? É que essas estruturas, elas são estruturas bastante complexas. A fusão dessas estruturas com células de defesa se faz já dentro de modelos experimentais bastante arquitetados, e algumas empresas que estão trabalhando especificamente já dominam essa tecnologia, e eu acho que em breve nós vamos ter essa oportunidade de estabelecermos como um paradigma o tratamento celular, né? Então, se faz a partir da extração de células do sangue, se ativa, se constrói essas células CAR, e depois, ao se reinfundir no organismo, as células tumorais vão ser agredidas pela célula CAR já específica contra um certo antígeno de superfície. Então, é uma forma interessante em que seria já entendido como um produto médico, mas ele é produzido a partir de células próprias do indivíduo, ativadas externamente e recolocadas no próprio indivíduo. Então, são terapias celulares bastante interessantes, e o Brasil já atingiu um marco regulatório para isso, e agora vai se passar para a parte experimental e depois para a utilização prática em alguns nichos que já vão tendo mais resultados. Muitos tipos de receptores, né? Alguns não específicos, por isso que ao se atingir aquele receptor, você atinge outras células que tenham aquele receptor também, isso já é conhecimento. Então, não existem antígenos específicos de tumores verdadeiros, por isso que muitas vezes você tem que lidar com o fato de que mutações, como por exemplo a LK, que ocorrem em alguns linfomas e leucemias de crianças, podem estar presentes em células tumorais de pulmão e que, portanto, seriam um alvo potencial para esse tipo de tratamento, né? Então, os desafios são: como é que a gente vai trabalhar essa medicina personalizada no estado da arte, alvos moleculares que determinam o crescimento das células versus aqueles que são passageiros, que estão ali, mas que não estão determinantes, formas de se avaliar, como tecnologias que são hoje já comuns em vários locais, como a NGS, biópsias de tecidos versus biópsias líquidas, que é você detectar a célula tumoral circulante no sangue, ou nas leucemias e linfomas, isso é mais fácil ainda. A sequência, muitas vezes, de biópsias líquidas para se determinar resposta molecular completa, e os desafios, né, para esse futuro promissor que nós vamos agora debater aqui com os senhores e trazer, então, esse escopo do que a medicina personalizada e de precisão pode estar trazendo, e aquilo que nós vamos ter que desenvolver em conjunto, não só com a experimentação, mas com o conhecimento,
tanto da população em geral, quanto dos cientistas, os pesquisadores que vão estar trabalhando na área, quanto com um ambiente de elaboração de regulamentações, etc., que é isso que a ANADEM tem como oportunidade de trazer num debate inovador. Eu acho que é um dos momentos importantes aí para o desenvolvimento das novas tecnologias. Então, muito obrigada, vou ficar aqui à disposição para as perguntas e, ao final, vamos estar fazendo parte do debate. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Anise, parabéns pela apresentação, parabéns pela pontualidade, pela disciplina oriental, e lembro os participantes que as perguntas, dúvidas, deverão ser feitas através do nosso chat. Nosso próximo apresentador, palestrante, é formado em Medicina em 1989 pela Unitaú São Paulo. Residência em cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, sendo requisitado pelo serviço de coloproctologia no 2º ano. Attaché associé, adido associado, do serviço de cirurgie plastique de l'appareil locomoteur, nas especialidades de cirurgia plástica e reparadora, microcirurgia reconstrutiva e cirurgia da mão no Centre Hospitalaire Régional et Universitaire de Nancy, na França, e no serviço de cirurgia crânio-maxilofacial do Centre Hospitalaire de Lille, na França. Ex-pesquisador do IEBM, pesquisador de crescimento nervoso e cirurgia do plexo braquial, fellow do Miami Hand Center, nas especialidades de cirurgia de mão e microcirurgia reconstrutiva. Pioneiro em microcirurgia reconstrutiva e cirurgia da mão na região do Vale do Paraíba, São José dos Campos. Fundador dos departamentos de especialidades nos hospitais locais. Pesquisador do UFT e da USP, produzindo trabalhos científicos nas áreas de crescimento ósseo, osteointegração em metais e vidro de nióbio. Cirurgião convidado para a demonstração dessa técnica nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, na Rússia e na China. E, além disso, é um amigo muito especial, Dr. Roberto Bijos. Plateia nos próximos 15 minutos. Queria agradecer, primeiro de tudo, ao convite da ANADEM, na figura do Dr. Raul Canal, e a gente tem só 15 minutos, né? Então a gente procurou dividir bem todas as apresentações para não ser muito incisivo, né? Então, eu vou falar para vocês sobre o conceito, né, do CAR-T e do CAR-NK. O CAR-T e o CAR-NK são terapias que usam as células T. Desculpa, saiu aqui. Eles basicamente pegam a célula T1, que é a sua principal célula de defesa, e a sua variante, o NK, que é o Natural Killer. E essas células, elas são ativadas por um vetor viral para que os receptores quiméricos de membrana, eles... Vocês estão me ouvindo? Alô? Perfeito, doutor Bijos. Pode... Perfeito? É que a imagem está perfeito. Que os receptores quiméricos de membrana sejam ativados, eles têm uma identificação química, eles têm uma afinidade química muito grande com os receptores do tumor que a célula T vai ser programada para atacar, né? Por exemplo, quando se faz um CAR-T para linfoma não Hodgkin, né? Geralmente, o que se usa é uma afinidade química provocada na célula T de defesa para se ligar a um receptor de membrana do tumor CD19, né? Isso aí é só para ilustrar para vocês, né? Então, dá para passar para frente um pouquinho esse slide aí que não está com vocês, tá? Então, assim, a introdução à resposta imune, né? E pode passando mais um pouquinho,
vai chegar o próximo é a diferença da imunidade inata. Pode passar a próxima página, por favor. Tá, aqui a gente explica a diferença da imunidade inata e da imunidade de resposta adaptativa. A imunidade inata é aquela que você já tem, já trabalha e mantém seu corpo imune aos agentes externos, né? A imunidade adaptativa, por exemplo, quando você tem uma infecção, o teu sistema imunológico vai reconhecer aquela infecção e ele vai ativar as células, os linfócitos T, os linfócitos B, para que eles façam todo o sistema imunológico trabalhar no intuito de matar aquelas bactérias, tá? Às vezes, o que acontece com o CAR-T e o CAR-NK? Essa imunidade adaptativa, né, a tendência dela é passar para uma imunidade inata, né? Não é como você dá um remédio, por exemplo, um antibiótico, que vai destruir o ciclo de reprodução da sua bactéria e a tua imunidade vai acabar com o resto da bactéria que sobrou. Vamos passar a próxima imagem, por favor? Isso aqui foi o sistema mais didático que a gente conseguiu montar aí para entender. O que acontece? Lá em cima, a gente mostra, por exemplo, que o indivíduo foi exposto a um antígeno, tá? Uma primeira exposição. Esse antígeno, o que ele vai fazer? Ele vai ser engolido pelo macrófago, tá? E o macrófago, ele passa a ser uma célula que está apresentando esse antígeno para o sistema imunológico. Só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, tá? Então, o macrófago fala assim, ó, tá aqui, entendeu? Existe um antígeno, o que você vai fazer? Aí, esse macrófago com o antígeno dentro, ele estimula o aparecimento das células T helper, né? Porque tem T helper, T memory, T suppressor. Então, ele ativa o aparecimento e a maior produção dessas células T helper. Essas células T helper, elas têm duas funções básicas, tá? Tirando a de se autorreproduzir, por um lado, ela regula o aumento do número de células B, linfócito B. Por outro lado, ela começa a estimular o aparecimento da célula T citotóxica, que, na verdade, é a célula T que vai lá brigar com o tumor, com a infecção, com qualquer que seja o antígeno. E essas células T helper, elas dão origem às T helper memory. Então, fica registrado na memória do teu sistema imunológico, né, aquele episódio que vão dar início a duas cascatas, né? Uma de estimular a célula B, por um lado, de memória, né? Que vai lá no plasma produzir anticorpo. Tá? Então, a função da célula B é produzir anticorpo. Do outro lado, pelo esqueminha do lado V, helper, ela estimula. Também vai estimular as células T de memória junto com a T citotóxica. Então, tanto a T citotóxica lá em cima quanto a memory T, elas vão ativar as células T citotóxicas, que são as células T que vão se juntar com a célula doente ou vão atacar o antígeno a qual o corpo foi exposto, tá? Assim, não é um negócio tão simples de conceber, mas esse foi o esquema assim mais didático que a gente conseguiu montar. Obviamente, dentro dessa história existem N outros fatores envolvidos, mas como esse webinar foi aberto não só para médico, né? Então eu me sinto mais na obrigação de falar um pouco mais para o público leigo, para que isso fique claro, tá? Então, isso aí é um esquema mostrando como que o teu sistema imunológico funciona, como ele devia funcionar. Como a doutora Nise já bem falou,
o que acontece é que nós somos expostos diariamente a N agentes que atacam nosso sistema imunológico, sistema humoral, desde alimentação até intoxicação por alumínio, que é muito comum, né? A gente cozinha com panela de alumínio, passa desodorante que tem alumínio, tal, uma série de coisas. Nós somos expostos a metais pesados, agentes adversos, nosso gerenciamento de estresse é muito ruim, hoje em dia a gente vive sob estresse, né? Então, tudo isso ataca muito o corpo e ataca o sistema imunológico. A gente podia passar um pouco mais para frente, né? Lá para baixo, bem lá para baixo, tem aqui, na verdade, isso aí vai ser motivo de um outro webinar, que foi já desenvolvido um CAR-T para o Covid-19, né? Então, a gente pode passar para frente. Pode passar para frente. Pode passar para frente. Pode passar para frente. Próxima. 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 Aí. É isso que eu queria. A anterior, na verdade, isso aí é uma apresentação que nós temos feita para o desenvolvimento do CAR-T para o Covid-19, que é uma patente também de uma empresa americana, né? Mas o que acontece? É muito legal ilustrar aqui, né, como é feito o processo. Então, num laboratório onde você retira o sangue, aí vamos mostrar como que isso funciona. Você retira, vou falar na linguagem mais leiga possível, tá? Você retira o sangue, do teu sangue você tira o plasma, de dentro do plasma você vai tirar, você separa a parte vermelha, né, que são os glóbulos vermelhos, do plasma você vai retirar, você vai separar tanto os seus linfócitos T, a linhagem T1, quanto a linhagem TNK, os natural killer. Antigamente, nos outros Covids anteriores, nos primeiros Covids, na verdade, a célula NK, que é um tipo de linfócito T, o natural killer, ele tinha que fazer uma biópsia do tumor, retirar a célula NK lá de dentro. Hoje em dia, a gente já tem procedimento químico para tirar a NK do plasma, então não precisa fazer essa biópsia tumoral. E nós estamos na quarta geração já do CAR-T e do CAR-NK, certo? Então, esse linfócito retirado, aí está escrito linfócito enriquecido, né, da aferese. Quando fala enriquecido, o que acontece? Ele está dentro de um bioreator, ele vai ser expandido o número de células, e aí ele vai receber o vetor viral, gente, que é a grande... É o diamante da história, entendeu? O difícil da técnica é ter uma brilhante cabeça que saiba desenhar o vetor viral. O vetor viral, normalmente, assim, nesses casos, né, que eu estou falando especificamente, eles vêm do lentivírus, que é a base viral para preparar o vetor. Geralmente, você pode tirar de outros tipos de vírus? Pode. No caso, eu estou falando do lentivírus especificamente, né? Aí ele passa por um processo de separação aqui, né? Um processo magnético de separação, né? E aí essas células elas recebem o vetor viral. O vírus entra na célula T expandida. Ele entrando na célula T, ele ativa os receptores quiméricos, que eles são... Está representado aí do lado do paciente, e esses receptores quiméricos, o que acontece? Eles têm uma posição na membrana da célula, né? E eles têm uma posição dentro da célula, no citoplasma, e tem uma posição fora da célula, tá? Que a doutora Anise já mostrou, aí ela tem um esquema bem didático de mostrar isso aí. O que aconteceu com o avanço aí das pesquisas, das modificações dos desenhos de vetores virais, é que as porções intracelulares, ou seja, as porções citoplasmáticas, elas foram melhorando, né? Na verdade, a porção transmembranosa é a porção que conecta a parte do receptor dentro da célula e fora da célula, e a porção fora da célula, ela mudou muito pouco, ela é basicamente a mesma. A porção fora da célula é a porção que tem afinidade química e faz se juntar com o tumor,
tá? Então, ela tem uma afinidade química pela membrana do tumor, pelos receptores da membrana do tumor. Aí, quando elas se juntam, elas fazem essa ligação química aí, que a gente chama de chave-fechadura, né? Ela passa algumas substâncias químicas, cadeias proteicas para dentro da célula tumoral e faz com que a célula tumoral morra. Então, nesse esquema que a gente está mostrando aqui, né, nesse ciclo aí do lado, onde tem o pacientezinho, coleta o sangue, né? Aí você obtém as células T, aí você faz isolamento da célula e você faz a reprogramação das células T. Como? Através de inoculação de vetor viral. Tá? Isso aí é o grande pulo do gato. Tá? Aí a célula T está ativada, tá? Com o receptor quimérico lá fora dela superativada. Aí elas vão para a multiplicação já com o receptor quimérico ativado, né? E isso aí vai ser parte de uma solução venosa que é injetada no paciente. Então, na verdade, o tratamento não é um tratamento agressivo, como é uma cirurgia de câncer. Você vai tirar seu sangue e depois você vai receber a sua célula T. Pois não? Vocês estão ouvindo? Sim, Paloma, por favor, silencie os microfones. Doutor Roberto, o senhor tem 3 minutos. Vamos lá. Então, é assim, para finalizar, é isso aí, tá? O paciente tira o sangue, do sangue dele vai ser extraído o linfócito T, o linfócito T vai ser ativado, né? Viralmente. Depois que se ele tiver essa ativação, ele vai ser multiplicado quando tem um número, a gente obtém através dessa multiplicação um número ideal para o peso do paciente, a gente faz a infusão venosa no paciente, tá? Isso aí eu procurei explicar na linguagem mais acessível possível o que é a base do tratamento, né? Obviamente, tudo que eu estou falando, a gente não pode perder a ideia de que há que se ter uma preparação prévia do paciente para que o organismo dele esteja mais receptivo para a integração ótima dessas células aí. O que acontece com o CAR-T e o CAR-NK hoje em dia, já existem centros no mundo onde a legislação permite, né? Aqui no Brasil, depois da 338, a gente vê que é uma terapia celular autóloga, então automaticamente isso aí deve estar homologado em breve. O que acontece é o seguinte, o que nós temos de estatística hoje que é importante falar. Geralmente, o paciente que chega para fazer o CAR-T ou o CAR-NK, né, CAR-T para tumores líquidos, basicamente, CAR-NK para tumores sólidos, é que esse paciente ele já fez quimioterapia, esse paciente já fez 1, 2 quimioterapias, ele já está imunodeprimido, ele já está com a musculatura depletada, ele já está... ele não é um paciente ideal, tipo, mais para o rígido, é um paciente mais para o doente. Mesmo assim, se receber um paciente, vamos dizer, usar o termo mal preparado, né? Ele está debilitado, paciente debilitado para receber a terapia do CAR-T e do CAR-NK, a gente já tem acompanhado essa estatística, ela já é real. Os pacientes terminais, a gente já tem 75% de êxito nos tratamentos do CAR-T e do CAR-NK. E a estatística não é pequena, tá? Eu finalizo aqui a minha apresentação. Espero que tenha ficado claro. Tive que falar muito rápido. Tive um problema aqui que eu não consegui ativar o meu Zoom que eu acabei de baixar. Então, os slides aí ficaram passados por vocês, mas acho que foi brilhante, foi tudo bem. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado. E aguardamos aí as questões que serão colocadas a posteriori. Eu que agradeço. Obrigado. Nosso próximo expositor é cirurgião dentista, doutor em Ciência de Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia, mestre em implantodontia oral, especialista em periodontia, fundador e diretor-presidente da R-Crio, Criogenia S.A., membro da ISCT, International Society for Cellular Therapy, membro da ISCM,
International Society for Ceramics in Medicine. Conosco, o doutor José Ricardo Muniz. Plateia é sua por 15 minutos. Opa, bom dia, boa tarde a todos, né? Uma dificuldade aqui para ativar o microfone. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade e o propósito desse encontro aqui, que é enriquecer, né, esse movimento de translação da ciência, né, de consolidação do conhecimento científico e translação para a entrega clínica, sempre com isso no mundo, né, com foco em segurança e eficácia. Né? Agradecer à Anadem pela organização, em nome do Raul, Dr. Raul Canal, não só pela organização, mas por abrir esse espaço aqui, e a todos os colegas que falaram antes e que participarão aí do debate. Né? A mim coube aí, o que me coube aí foi trazer um pouco sobre os aspectos regulatórios, né, que envolvem o uso da CAR-T, né, olhar a aplicação. Bem, o meu trabalho, né, de base, que é a minha linha de pesquisa e trabalho, é voltar da bioengenharia, né, eu trabalho na área de bioengenharia efetivamente, no laboratório, e na área de células-tronco mesenquimais. Mas, quando a gente fala, em princípio, sobre CAR-T, aparentemente não há pode parecer não haver uma convergência entre esses dois universos, mas, na verdade, a gente está vivendo aí um momento de avanço científico, de consenso entre a comunidade internacional e que vem sendo traduzido para o Brasil através de um marco regulatório. E é sobre isso que eu pretendo aqui, de maneira sucinta, falar aqui aos senhores. E eu vou... só preciso ver aqui como passar, gente. Bom, e eu tomei como base para esse bate-papo aqui de 15 minutos, né, um marco que nós tivemos através da comunidade científica, da Sociedade Internacional de Terapia Celular, acerca do tema, CAR-T. Né? Nós fazemos parte dessa comunidade há muitos anos, é uma sociedade que existe, uma daquelas das sociedades importantes internacionais que tem trazido para o mundo recomendações acerca da terapia celular, terapia genética e da bioengenharia, e de maneira importante. E em 2016, né, é importante trazer essa história aqui, essa breve linha do tempo, que a gente veio participando disso. Nós tivemos um congresso, um encontro anual em Singapura, onde absolutamente nada foi falado sobre essa estratégia, essa tecnologia. Isso em 2016. Em 2017, no encontro de Londres, da IST, 25% aproximadamente do congresso já foi dedicado ao tema, né, CAR-T. E em janeiro de 2018, nós tivemos um congresso em Berlim inteiramente dedicado à discussão sobre estratégias aplicadas ao CAR-T. Logo depois, no mesmo ano, houve o Congresso Europeu, né, na França, e, em seguida, o Congresso Americano em Boston. Então, a partir daí, a coisa foi tomando um vulto no mundo inteiro bastante expressivo. Né? Então, eu pretendo trazer aqui alguns conceitos desse primeiro encontro, né, algumas premissas, algumas questões, e que vieram norteando todo aspecto regulatório na sequência. Né? Então, aqui são algumas questões que já foram postas pelos colegas anteriormente, mas que retratam o que nós temos como realidade hoje. Né? A base da terapia do câncer voltada às possibilidades
através de cirurgia, quimioterapia e radioterapia, combinadas ou não, né? A imunoterapia aparece aí, surge como uma possibilidade quando se fala em imunoterapia. Por exemplo, o transplante de medula entra nesse escopo, dentro desse universo. Então, é um quarto caminho a ser seguido, e que abriu a chance de se pensar, a partir da imunoterapia, como foi dito aqui, estratégias voltadas a CAR-T, né? Que esse termo CAR-T, o CAR, ele vem de células, né, de receptores quiméricos, células que possuem receptores quiméricos de antígeno. O que significa isso? São células obtidas a partir da células T, que nós temos, células de defesa no nosso organismo, e que elas são modificadas, né, elas são alteradas. Então, aí entra uma edição celular, daí o ponto de convergência vocês vão entender mais adiante com o que eu trabalho, né, para que elas possam, além de ter, que é uma característica dos linfócitos T, de ter uma ação de ataque à célula do tumor, que ela se torne capaz também de reconhecer. Porque na nossa resposta imunológica, nós temos, de maneira muito básica, 2 grandes grupos de células, né? As células B, que são capazes de reconhecer o tumor, mas não são capazes de agir contra eles. Elas vão estimular outras células e a formação de anticorpos, para que esses sim possam atuar. Já as células T, elas são capazes de atuar, né, produzindo substâncias contra o tumor, mas elas não têm competência para reconhecer o tumor. Então, a estratégia da CAR-T é criar receptores quiméricos. O termo quimérico vem de você trabalhar, formar isso, criar isso, né, em laboratório, né, esses receptores na membrana, você transformar a célula T, então, em uma célula com essa dupla capacidade de reconhecer e agir, e atuar, né, de maneira muito sintética, seria isso. Então, por isso entra aí nesse escopo da imunoterapia. E aí outros fatores são considerados, como as sequelas provenientes do que há como proposta convencional. Perdão, entrou alguém aí. E a ideia de se partir para a busca de novas soluções que possam trazer segurança, maior eficácia, obviamente que há uma condição e custo que sejam factíveis com a realidade da sociedade mundial, né? Que seja possível a todos. Então, esse é o conceito, essas foram as questões pontuadas naquele momento. E aí eu trago 2 quadros, que eu acho que 2 imagens que ilustram muito bem, referentes a estudos registrados em um importante banco de registro norte-americano, o NIH. Então, em 2018, naquele momento, no momento do Congresso de Berlim, o primeiro, né, mais de 200 ensaios clínicos foram identificados, voltados à estratégia CAR-T, né, sendo realizados ao longo do mundo. Olha o salto que nós demos quando a gente vem para 2020. São mais de 1.200 estudos. Então, de fato, essa é uma ciência em construção, né? Esse movimento de translação ele está em construção, mas ele vem avançando a largos passos. E eu costumo dizer que o movimento regulatório, né, ele se deu principalmente nessa década que se encerrou, eu considero tendo encerrado em 2020, né? Entre 2010 e 2020, na verdade, estamos falando aí de 11 anos, mas nós tivemos aí um período onde a discussão em nível mundial ela foi vasta, continua sendo, e as diretrizes e recomendações foram sendo apontadas. A primeira terapia celular realizada no mundo ela data de 2012.
Então, muito nós viemos aprendendo e transformando em orientações, diretrizes, para que a gente possa ter a universalização da ciência. E eu considero essa década que nós estamos entrando como uma década dedicada à operacionalização de toda essa estratégia regulatória, de todo esse pensamento, esse modelo posto, obviamente considerando as correções necessárias, né? E isso é tão... E para a gente entender o momento do Brasil, nisso eu trouxe essa linha do tempo aí, onde a gente tem como um marco importante, né? Vários são os marcos importantes aí, desde a década de 80 do século passado, mas em 2017 a gente tem a aprovação da FDA para casos refratários, né? Em 2018, o FDA já passa a abranger para um universo maior de possibilidades a estratégia do CAR-T. A União Europeia, através do EMA, entra na mesma linha, isso em 2018, e a Suíça também, né? Não fazendo parte da Comunidade Europeia, mas entra também nesse jogo regulatório de aprovação, né? E aí a gente passa a ter um avanço muito grande. E o marco regulatório voltado à terapia, às possibilidades, né, de uso de células, terapia genética e bioengenharia, ele se iniciou em 2018. Então, nós estamos aí caminhando paralelo ao que vem sendo realizado no mundo. O primeiro ensaio com CAR-T realizado na América Latina aconteceu em 2019 no Brasil, na USP de Ribeirão Preto, né? Então, trazendo isso aqui só para ilustrar que o conhecimento, a estruturação de tudo isso é muito recente, mas estamos todos, né, incluindo o Brasil, nesse movimento de vanguarda, que é muito importante. Aqui, só para ilustrar, gente, e eu acho que as referências que contribuíram para a construção do marco regulatório no Brasil, né? Então, vou um pouco antes de 2010, 2008, quando foram propostos aí as guias, as diretrizes para se trabalhar com produto de célula, né? Esse quadro ele nos mostra a evolução regulatória no mundo, né, em termos de diretrizes, e que norteou o nosso marco regulatório, que aconteceu a partir de 2018, né, e vem caminhando. Então, em 2008, as diretrizes aplicadas a produtos medicinais obtidos a partir de células, ao uso de células geneticamente modificadas, as leis nacionais que foram norteando toda essa construção, as diretrizes dos ensaios para ensaios clínicos, né, os guias para propostas de tratamento anticâncer, as diretrizes para as boas práticas de manufatura quando a gente trabalha com produtos biológicos, né? Então, tudo isso, esse conjunto de diretrizes, recomendações e regras foram construindo, aí foram permitindo que nós pudéssemos construir enfim, o marco, chegássemos, né, ao marco regulatório no Brasil, que ele, na verdade, é composto hoje por 4 resoluções importantes. Aqui eu mencionei 3 e tem mais uma no próximo slide. Então, numa sequência de eventos, a gente tem aí a resolução número 214 de 2018, que olha para o centro de processamento celular, para o laboratório, que é quem vai oportunizar essa entrega, né? Porque essas células, quando a gente fala da estratégia CAR-T, quando a gente fala da estratégia de terapia celular avançada, obrigatoriamente você tem que passar com essas células por um período de processamento, né? E criopreservação por vezes. E esse processamento vai acontecer
em um laboratório especializado, um processamento. Foram estabelecidas as diretrizes para que essas células... Vocês estão me ouvindo, gente? Bem, prometo que já estou terminando aqui. Foram estabelecidas as diretrizes para que essas células recebidas, qualquer que seja o direcionamento, sejam trabalhadas, processadas em condições adequadas para uso em humanos. Boas práticas de manufatura. Né? Quando a gente vai para 260, ela olha para quem vai receber essas células e utilizá-las, seja em tentativa terapêutica ou em pesquisa. Então, aí vem as regras para o uso em estudos clínicos ou a nível de terapia. Né? Então, essa é a 260, extremamente importante para o clínico e para o pesquisador. E agora, em 2020, ano passado, em fevereiro de 2020, foi publicada a 338, que permite o registro de produtos e processos voltados à terapia celular, terapia genética, certo? Então, todo o desenvolvimento realizado para a entrega de soluções, ele é passível de registro junto à Anvisa. Então, nós vimos cumprindo o papel aqui sob a atenção regulatória para e passo hoje com o que está se fazendo aí no mundo. Né? Indo adiante aqui, a gente tem uma resolução, lembra que eu falei, resolução 214 e 260 publicadas, homologadas em 2018, e a 338 em 2020. Há uma resolução muito importante voltada à farmacêutica, que é a 301 de agosto de 2019, que ela traz as diretrizes para as boas práticas de fabricação de medicamentos químicos ou biológicos. Né? Então, todas as regras da chamada cadeia séptica de produção, tudo isso está posto aqui na Resolução 301, que é extremamente importante e complementar as outras três que foram mencionadas, para que se pense nesse processo, olhando para a estratégia CAR-T, mas também para todas as outras possibilidades que envolvem terapia com edição genética e terapia celular avançada, estão postas aí. Cabe à comunidade científica e clínica se juntarem para se unirem para os próximos passos. Né? 2 minutos, professor. Fechando já. Esses são os produtos passíveis aí de registro, né, de terapia avançada, de terapia gênica e produtos de engenharia tecidual. Isso é o que abrange esse movimento regulatório. Né? Obviamente que, olhando mais uma vez, voltando ao Congresso de 2018 de Berlim, onde todos esses itens, o tipo de doença, a carga dessa doença, a tecnologia aplicada ao desenvolvimento do CAR, né? A eficiência do CAR-T, né? A densidade sobre a superfície celular, o pré-condicionamento do paciente, todas essas questões elas vão implicar na eficácia e segurança do protocolo e vão permitir que diferentes protocolos sejam concebidos. Né? E, sob o olhar empresarial, né, para que se estabeleça essa tecnologia a custos possíveis, né, para a sociedade, no item 2 a gente tem aí preços proibitivos, né? Naquele momento, em 2018, isso vem avançando, a gente está falando em $500 milhão, chegando a $1,5 milhão o tratamento por paciente. Né? Mas a gente precisa de massa crítica, hospitais, laboratórios, equipes, pacientes, muita gente envolvida. Quanto maior o envolvimento, maior o avanço, mais rápido ele acontece e melhor a gente consegue estabelecer as estratégias. Né? Conhecimentos e experiência na área, infraestrutura específica para essa tecnologia, incentiva a criação de empresas voltadas a essa tecnologia, financiamento para que as coisas... Então, essa é uma expectativa
né? São desafios mundiais, globais, e o Brasil se insere nisso aí, né? E aí, só para ilustrar, para a gente finalizar, o Centro de Processamento Celular, no caso que eu represento, é a RCRIO, que tem um papel nesse processo para que as células, para que a entrega possa acontecer. Então, o Centro de Processamento Celular funciona como um meio, né, onde toda essa estratégia, desde a coleta do material, isolamento dele, multiplicação, validação e criopreservação ou entrega para uso, vão acontecer, né? Para finalizar, eu gostaria de deixar a mensagem aqui da professora Yamanaka, numa publicação de 2012, que foi o prêmio Nobel mais rápido da medicina, né? Por um trabalho publicado em 2006, voltado às células tronco pluripotentes induzidas, né, as IPS. Ele recebeu o Nobel em 2012. Né? Então, ele coloca aqui que os cientistas devem se concentrar, né, nas pesquisas, e os políticos e as empresas devem contar com a prova concreta gerada a partir de estudos científicos para informar as direções futuras. E é isso que a gente está fazendo, tentando traduzir a ciência para que ela seja entregue da melhor forma possível. Muito obrigado e espero ter tratado aí o assunto da maneira mais adequada possível. Foi brilhante, como sempre. Obrigado, professor José Ricardo. Parabéns pela apresentação. Vamos aos debates agora, e os mesmos serão conduzidos pela doutora Maria Emília Gadelha. Ela é médica graduada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, residente em otorrinolaringologia pela USP, em Ribeirão Preto, bolsa de estudos em medicina do Ministério da Educação, Cultura, Esportes, Ciência e Tecnologia do Japão, mestre pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, fundadora e primeira diretora-presidente da Associação Brasileira de Ozonioterapia, fundadora e atual presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica, pós-graduada em perícias médicas pela Santa Casa de São Paulo, formação em medicina biológica na Alemanha, Suíça e Colômbia, especialista em medicina biológica e homotoxicologia, coordenadora do curso de medicina integrativa da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Estudo da Área de Saúde, FAPESP. E, além de tudo, é aquariana com ascendente em touro, nascida no dia abençoado de 6 de fevereiro. Doutora Maria Emília Gadelha, plateia sua por 15 minutos. Boa tarde a todos, eu agradeço o convite, Raul. É um prazer estar aqui com todos os palestrantes. E apenas matando a curiosidade, o Raul Canal e eu nascemos no mesmo dia, apenas com 6 horas de diferença. Ele é mais velho do que eu, 6 horas. Então, 6 de fevereiro de 1965 foi um dia assim meio polêmico, né? E precisamos resgatar a nossa foto do primeiro encontro, né, Raul? Perfeito. Bem, eu gostaria realmente de parabenizar todos os palestrantes sobre as apresentações, e eu fiz algumas anotações aqui ao longo das apresentações, e acho que existe uma linha. A primeira célula-tronco, então, foi descrita em 1908, e o primeiro transplante de medula óssea aconteceu na década de 50. Então, nós estamos num outro momento de crescimento em relação ao conhecimento nessa área, né? E esse ponto das CAR T-cells realmente promete ser um divisor de águas nesse tema, porque oferece possibilidade de tratamento para pessoas já sem opção terapêutica, né? E um ponto muito interessante que eu percebi na apresentação da doutora Nise Yamaguchi, é a questão da importância da personalização. A medicina evolui nesse sentido, né? Vem falando da medicina 4P, da medicina personalizada, todo esse conhecimento que vem sendo cada vez mais valorizado no sentido de você individualizar. E cada vez mais os protocolos de tratamento estanques, eles vão perder espaço para tratamentos personalizados. Então, em relação a isso, a relação da
da personalização, claro que toda personalização traz um custo acoplado, principalmente porque você precisa investigar amplamente aquele indivíduo que adoeceu e não somente prescrever medicamentos que são padrões por protocolos, né? Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para a doutora Anise, primeiro, em relação a essa questão do custo da medicina personalizada. Quanto que, na prática dela, isso é valorizado, a questão das biópsias líquidas, qual é efetivamente a possibilidade de tratamento com as células, as CAR T-cells, todos esses aspectos relacionados aos custos. Por favor, eu gostaria que ela respondesse. Então, muito obrigada aí pela pergunta, porque ainda a medicina personalizada ela é muito cara. Existem no SUS algumas medicações já disponíveis, tanto para linfoma, que é, no caso, anticorpo anti-CD20, o anti-HER2, que é um anticorpo anti uma partícula em câncer de mama, e o inibidor de EGFR, que é para câncer de pulmão, inibidor de c-KIT, que é para um tumor chamado GIST e leucemia mieloide crônica. E alguns outros, é claro, estão em andamento, em aprovação, etc. Essa medicina personalizada, ela ainda tem um custo bastante alto, mas a questão de você evitar, por exemplo, algumas quimioterapias quando você tiver uma deficiência de DPD e evitar o fluoruracil, é uma coisa muito custo-eficiente. Quer seja, é um exame que pode tirar a pessoa da linha de fazer uma quimioterapia que para ela vai ser muito tóxica e que acaba sendo, à medida que você começa a ganhar em quantidade, você tem uma melhor janela, né, de eficiência. As células CAR, elas não estão disponíveis ainda no Brasil, elas vão ainda fazer parte da experimentação e depois, quando forem aprovadas, elas provavelmente vão estar na condução de pacientes que já tenham feito transplante de medula, etc. E, eventualmente, no futuro, substituir em algumas situações o transplante de medula, que também é muito caro, né? Então, toda tecnologia, quando se inicia, ela é extremamente cara e depois ela começa a ser mais acessível. A nossa busca, ao estarmos trazendo para a área de pesquisa e depois no acesso, é realmente tornar cada vez mais acessíveis os tratamentos para o público em geral. O que a gente tem visto é que várias das medicinas personalizadas diminuem a necessidade de internação, diminuem a necessidade de cirurgias, diminuem outras coisas que acabam sendo parte desse custo, né? Mas ainda eu acho que são tratamentos bastante específicos, mas que ao longo do tempo vão se tornando mais acessíveis, vão chegando genéricos, né? A medicina ela vai se ampliando. O importante é que a gente tenha como foco trazer isso para que as pessoas tenham menor sofrimento e maior qualidade de vida. Em relação à matriz extracelular, o microambiente tumoral, ele é cada vez mais estudado, né? Nos últimos anos, vários estudos vêm falando esse termo, o microambiente tumoral, e na sua prática, como é que você entende essa abordagem, além dos polimorfismos enzimáticos, de todo esse estudo que você mostrou na sua apresentação sobre os estudos de fase 1 e 2 da detoxicação do fígado? Algumas coisas que a gente aprendeu que é bom e barato é uma nutrição adequada, né? A nutrição ela é essencial como instrumento para melhorar o terreno biológico dos pacientes e a resposta antitumoral. Então, nós damos bastante ênfase aos cuidados com uma alimentação saudável, uma alimentação funcional, que tenha uma quantidade menor de agrotóxicos, de substâncias tóxicas, então, para que você tenha um organismo mais eficiente.
Uma outra coisa que está agora nessa fase de discussão é bastante a questão do exercício. O exercício ele também estimula a oxigenação dos tecidos, ele também faz uma melhoria, né, dessa qualidade da matriz extracelular e, além disso, a microbiota, que é o excesso de antibióticos que se utiliza atualmente, a interferência que a gente tem na parte dos agentes de bactérias de intestino e a flora intestinal se modificando, com uma interferência grande em todo o sistema imunológico. Uma coisa que a gente tem se preocupado bastante também é com a adição de oligoelementos, de melhoria da função da matriz, e aí é nisso que você tem se destacado também, trazer para os seus pacientes, né, em vários momentos, uma capacidade mais diferenciada nos processos oxidativos, nos processos imunológicos, etc. Então, eu acredito que esse conhecimento do indivíduo como um todo, da psiconeuroendócrina imunologia, que seja da interferência dos padrões comportamentais no sistema imunológico, todos esses elementos fazem parte dessa medicina mais integrativa, por assim dizer. Em relação a qual a sua visão de futuro próximo ou de meio termo em relação a essas células, CAR T-cells ou CAR-NK cells, como é que você entende o futuro mais próximo da realidade? Em quanto tempo você acha que Para quem é a pergunta? Para quem é a pergunta, Maria Emília? Em quanto tempo ele imagina que a tecnologia das CAR T-cells e NK cells chega às pessoas? Doutor Bijos? Estou aqui. Pergunta para o senhor. Estão ouvindo? Sim, pode falar. Então, vamos lá. O tempo, na verdade, assim, no meu processamento de dados aqui, interno meu, o que passa na minha cabeça é o seguinte: depois da RCD 338, nós estamos habilitados a fazer as terapias celulares autólogas, né? Sendo que a gente já está homologando as heterólogas, através de protocolos que já estão sendo feitos e aprovados pela Anvisa. O tratamento do CAR-T, ele é um tratamento basicamente autólogo, né? Então, no caso, não é uma célula mesenquimal, mas é uma célula sanguínea, né? A tecnologia, ela já está amplamente descrita, ela é bem operante. Vamos dizer que o procedimento itself é um procedimento simples para o paciente, né? Porque ele vai colher o sangue, quem vai fazer a leucoferese é o laboratório, que é um processo relativamente simples, que já é feito em vários bancos aí de sangue, vários bancos de processamento de sangue. Depois, o vetor viral é colocado dentro dessa célula e não é colocado manualmente, isso é um processo feito por máquinas de última geração, né, que eu fui ver funcionar ano passado. Então, assim, a máquina basicamente faz tudo, né? A grande cereja do bolo, a joia da história, é o vetor viral, que obviamente é uma patente, né? Existem pouquíssimas empresas no mundo, pouquíssimas mesmo, que tem um vetor que funcione. Então, assim, como a gente já está acompanhando isso, e agora o nosso link com essas empresas está muito forte, né? A gente já tem até estatística. Tem lugares no mundo que a legislação é extremamente permeável, né, ao uso de CAR-T e CAR-NK. E, como eu citei anteriormente, o que acontece? O processo ele já não é um processo experimental, já é um processo real que já está em funcionamento. Por exemplo, se um paciente meu chegar e falar assim, olha, eu estou com
um tumor, vamos dizer, de pâncreas, que é um tumor extremamente agressivo, rápido, assassino, né? Eu tenho condições de colocar ele no avião amanhã e levar para um centro desses que faz o tratamento, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um campo enorme, um campo extremamente fértil. Eu viajo muito, eu tenho contato com médicos, dentistas e pesquisadores e biólogos do mundo inteiro, né? Porque sempre foi uma paixão na minha vida a pesquisa. E assim, a diferença é que lá eles investem. Aqui a gente não consegue investir tanto. Nós temos um problema de dinheiro, porque cabeça a gente tem sobrando aqui, entendeu? Cabeças privilegiadíssimas a gente tem sobrando, né? Por exemplo, a da doutora Maria Emília, que é um poço assim infindável de conhecimento nessa área de medicina regenerativa, né? Aliás, para mim está mais fácil hoje, quando eu não sei alguma coisa, é só ligar para ela que já vem mastigar. Então, assim, já para mim, imediatamente já se pode começar, né? Como eu penso, falando de modo de ação, mecanismo de ação, era simplesmente a gente fazer um grupo controle aqui, né? Para um tratamento de CAR-T, um tratamento de KNK, e já estão até devidamente costurados, né, as cooperações das empresas, da empresa americana, no caso, né, que é a que tem maior estatística, maior casuística. Eles têm todo o interesse em nos ajudar a fazer esse grupo controle aqui. Então, a gente já tem toda a tecnologia disponível, nós temos os pacientes disponíveis, temos as cabeças disponíveis, temos hospitais de excelente padrão comparado com o resto do mundo. Na verdade, o que precisa deixar bem claro é que o tratamento do CAR-T, do KNK, como geralmente se faz com paciente que é paciente imunodeprimido, já fez 2, 3 quimioterapias, não funcionou, paciente debilitado, paciente mentalmente debilitado, né? Aliás, tem aquela máxima, que é você é o que você come, e eu costumo dizer que você é o que você come potencializado pela atividade física, né? Então, a gente já tem todo o ambiente aqui. Nós temos o ambiente regulatório, nós temos o ambiente científico, nós temos as instalações, nós temos tudo. Isso aí pode começar amanhã, entendeu? Isso vai depender da nossa agilidade, né? E em se falando de Dr. Raul Canal, ele me chama de Dr. Tony Stark, eu tenho que chamar ele de Dr. The Flash, porque é muito rápido, né? Então, daqui a pouco a gente vira aí a gangue da Marvel. Está muito rápido de começar. A gente tem tudo para começar. Nós temos a legislação, eu estou sendo reincidente nisso aí, que eu acho muito importante, porque tudo isso tem um timing. Daqui a pouco todo mundo passa na frente da gente, a gente pode sair na frente com essa tecnologia. E detalhe, a gente que faz pesquisa, a gente está preocupado em fazer coisa grande, em deixar um legado bacana, entendeu? Em deixar um legado para os nossos filhos, né? Para as pessoas que conheceram a gente. A gente está em prol da ciência, nós estamos em prol do ser humano, entendeu? Então, é muito comum a gente estar de madrugada se comunicando aí, porque é o tempo que a gente tem para falar para os nossos ouvintes aí. A realidade é essa. Hoje, respondendo a pergunta, nós temos tudo para iniciar este protocolo amanhã. Finito. Eu acho que é um momento bastante interessante de se juntar esforços, né? Existem vários grupos tentando já há alguns anos e buscando isso, então todo esse patamar regulatório foi criado a partir de todo esse esforço. Existe um esforço internacional de regulamentação também, e eu acho que existe uma necessidade. Agora, vai ter que ser bem selecionado o tipo de paciente, vai ter que estar dentro de uma dinâmica de estrutura que faça o lado translacional, né, que trabalha com a pesquisa e também com a aplicação prática da pesquisa. Acho que tem uma população que necessita bastante, que são as populações de pacientes
nesse caso de linfomas e leucemias, e que tenham um potencial. Agora, também não é um tratamento sem toxicidades, então é um tratamento que exige um cuidado extremo do paciente, tanto no ambiente hospitalar, como depois no ambiente ambulatorial. Então, a gente vai ter que trabalhar bastante nesse contexto e juntando todos os esforços, né, para que tudo saia a contento. Então, acho que é um momento importante desse debate. Para que a gente... Permite uma parte, doutora Anise? A senhora me permite uma parte? Pois não. Esses tratamentos, hoje, o que é caro no tratamento? É a pouca demanda, porque é novo, né? E como ele é extremamente customizado, então, na hora que você coloca todo o aparato que o doutor José Ricardo já descreveu aí para fazer um tratamento, realmente é caro. Na hora que a gente tiver vários tratamentos para realizar, isso aí é que nem fábrica, né? Assim, o custo cai muito. E quanto mais a gente tiver demanda, mais esse custo cai, mais fica acessível. Detalhe, o que acontece é que o tratamento é tão mais rápido, tão mais eficiente do que os tratamentos normais, que no final das contas, se a gente computar reabilitação, volta ao trabalho, volta às atividades normais, não ter as comorbidades depois que pode ter uma cirurgia oncológica, né? Todos os problemas depois de handicap que vem depois de um tratamento oncológico severo ou uma cirurgia debilitante dessas, eu acho que o tratamento, no fim das contas, ele sai mais barato que o geral do tratamento, ele sai mais barato para o paciente em relação a bem-estar e recuperação. Ele, a longo prazo, ele sai mais barato para a rede pública, porque todo esse custo enrolado de anos e anos cai nas costas do governo. Então, isso aí foi uma avaliação mercadológica que nós já fizemos, que mesmo ele com preço caro, ele não é tão caro assim. Agora, a toxicidade, isso é verdade. Por quê? Porque, geralmente, o paciente, volto a reiterar que é o paciente, na nossa estatística aqui, debilitado, né? Basicamente, você pega um paciente debilitado, fazer um CAR-T, um CAR-NK, ele pode ter os problemas que aparecem. Um é desencadear a cytokine storm, né? A tempestade de citoquina. Mas mesmo para isso já tem tratamento. E outra, existe um efeito colateral que é uma neurotoxicidade, né? Mas, assim, os efeitos colaterais, eles são tratáveis também. Não são efeitos colaterais mortais. Obrigado, doutor Roberto. Desculpa ter interrompido. São 13h30 já na capital da República. Eu pedi à doutora Anise que usasse 1 minuto para suas considerações finais. Muito bem. Eu acho muito importante, muito obrigada por essa oportunidade, para nós estarmos debatendo a medicina personalizada de precisão. Acho que é um player essencial. É bem provável que no momento em que nós pudermos utilizar uma população mais focada, né, no resultado mais imediato e que não tenha tantas comorbidades, vai facilitar, certamente. Acho que isso é uma evolução do sistema. E vamos trabalhar, né? Trabalhar no conjunto para melhorarmos aí o acesso dos pacientes, melhorarmos a oportunidade de fazermos parte desse projeto muito bonito, de trazermos uma nova tecnologia para o Brasil e trabalharmos juntamente com cientistas internacionais. Muito obrigada. Obrigado, doutora Anise. Doutor José Ricardo, 1 minuto para considerações finais, por favor. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer mais uma vez a oportunidade e tomando o que foi dito pela doutora Anise em termos de união de forças, as diretrizes foram postas, ou vêm sendo postas, no mundo a partir de 2017 e no Brasil a partir de 2018, com o marco regulatório. Obviamente que a comprovação clínica, né, a validação clínica e o registro desses resultados se torna fundamental. E no Brasil a gente vive um ambiente absolutamente favorável em termos de casuística, é um país que respeita a propriedade intelectual, o custo através do Tratado de Paris, o custo para a realização de um estudo clínico no Brasil é significativamente menor do que
quando comparado a grandes centros. A gente tem um RH de fato qualificado aqui no país, ou seja, um ambiente bastante animador para essa década que a gente está entrando aí, né? Muito obrigado mais uma vez e contamos com um esforço conjunto. Obrigado, professor José Ricardo. Doutor Roberto Bijos, como você extrapolou no seu tempo, não terá direito a considerações finais. Sem problema. 1 minuto. Brincadeira, pode falar, doutor Bijos. Eu vou tomar menos tempo que isso. Queria agradecer a todo mundo, né? Agradecer, assim, estar no meio dessa equipe tão valiosa aí. E vou parar de puxar o saco de vocês, porque daqui a pouco vocês vão acreditar. E é o seguinte, eu acho o mais importante, brincadeiras à parte, nós temos tudo para começar esse projeto amanhã. Depende da boa vontade e do esforço de todo mundo. No que depender de mim, eu sou um eterno soldado em vigilância. Obrigado, doutor Bijos. Obrigado para vocês. Doutora Maria Emília Gadelha, 1 minuto para considerações finais, por gentileza. Eu só realmente gostaria de ressaltar que esse tema é um tema muito promissor, e eu acredito que todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela RCRIO, pelo professor Ricardo, pela doutora Nise, pelo Bijos, ele realmente vai dar resultado, e nós estamos aqui para apoiar e fazer isso acontecer também, né? Eu sou do time do Roberto aí, do Bijos, e nós vamos em frente fazer isso acontecer. E claro que nós vamos incluir a ozonoterapia nos estudos, porque tem que preparar o indivíduo para ter células melhores, mais bem oxigenadas, imunomoduladas, e nós vamos ver a diferença, né? Já tem um projeto em mente aí com o Ricardo sobre NRF2 e outros temas relacionados à imunomodulação que a ozonoterapia pode fazer. Então, eu agradeço, e é uma honra estar nesse time aqui, que vai ser um divisor de águas para a medicina mundial, não só brasileira. Maravilha. Nós vamos desenvolver juntos, doutora Maria Emília, uma erva mate para chimarrão com ozônio, viu? Erva mate ozonizada. Azul, já pensou, não vai ser mais verde. O doutor Guilherme Badan, doutor Emílio Badan, pergunta se tem alguma novidade para tratamento de Alzheimer. Nós teremos algumas reuniões estratégicas aqui em Brasília, na quinta e na sexta-feira. A doutora Nise Yamaguchi estará conosco, doutor José Ricardo Muniz também, e o desafio que eu lancei ontem, nós fazemos um plano estratégico para fazer um grande estudo envolvendo profissionais multidisciplinares. Então, uma equipe para fazer um estudo em Alzheimer, uma em Parkinson, uma em esclerose lateral amiotrófica, enfim, câncer infantil. A ideia será uma grande equipe de cientistas multidisciplinares para nós fazermos um grande protocolo junto ao Comitê de Ética em Pesquisa para enfrentar todas essas doenças. Então, doutor Badan, o senhor, inclusive, é convidado para participar conosco desse time, viu? E teremos algumas novidades em breve, se Deus assim o permitir. Parabéns aos expositores, conferências magnas, com toda certeza. Parabéns a todos que participaram, obrigado pela atenção. Um bom almoço a todos, Deus abençoe a todos e a cada um de uma forma muito especial. Forte abraço.